Chapter 1. A Lua, uma companheira silenciosa que nunca notamos. Imagine que você sai de casa esta noite e olha para cima. O céu está escuro. Não escuro como numa noite nublada, escuro como um poço sem fundo. Onde antes havia aquele disco prateado, familiar como o rosto de alguém que você ama, agora existe apenas o vazio. A lua se foi. Simplesmente desapareceu. Sua primeira reação talvez seja de estranheza. Um incômodo sutil, como quando você entra num cômodo e percebe que algo mudou, mas não sabe exatamente o que. Afinal, quantas vezes você realmente parou para olhar a lua? Ela está ali todas as noites, tão previsível quanto o chão sob seus pés. A gente ignora o que é constante. E esse é exatamente o problema. Porque a lua não é um enfeite. Não é um abajur cósmico pendurado no céu para deixar a noite mais bonita. Ela é, na verdade, a peça mais importante de uma engrenagem que mantém a vida funcionando neste planeta. Sem ela, tudo desmorona. Não em milhões de anos. Em décadas. Talvez menos. Parece exagero? Pense assim. Você já tentou equilibrar uma bicicleta parada? É quase impossível. Mas quando as rodas giram, tudo se estabiliza. A Lua faz algo parecido com a Terra. Nosso planeta gira inclinado, 23,5 graus, para ser preciso. Essa inclinação é o que nos dá as estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Colheitas, migrações, ciclos de vida inteiros dependem dessa sequência previsível. E o que mantém essa inclinação estável, como um giroscópio invisível? A gravidade da Lua. Retire essa âncora e o eixo da Terra começa a oscilar como um peão perdendo velocidade. Não um pouco. Muito. Marte é a prova. Marte não tem uma lua grande o suficiente para estabilizá-lo. E o resultado? Ao longo de milhões de anos, a inclinação de Marte variou de cerca de 10 a mais de 60 graus. Imagine a Terra oscilando assim. Num século, os polos apontando quase diretamente para o Sol. No seguinte, praticamente sem inclinação nenhuma. Estações que deixam de existir ou se tornam tão extremas que nenhum ecossistema consegue se adaptar. Florestas inteiras surgindo e morrendo em intervalos que a evolução não consegue acompanhar. Mas não é só a inclinação. Olhe para o mar. Já parou para pensar por que as marés sobem e descem com tanta regularidade? Não é o vento. Não são correntes submarinas. É a Lua, puxando bilhões de toneladas de água com sua gravidade, como alguém que puxa lentamente um lençol para o lado. Essa dança entre a Lua e os oceanos existe há mais de 4 bilhões de anos. Ela moldou cada litoral, cada manguezal, cada recife de coral. Criaturas inteiras evoluíram para depender desse ritmo. Caranguejos que só se reproduzem na maré alta. Peixes que desovam sincronizados com a lua cheia. Remova a lua e você não perde apenas as marés, você desliga um relógio biológico que governa milhões de espécies. E tem algo ainda mais perturbador. A lua está se afastando. Agora mesmo, neste exato instante, ela se distancia da Terra cerca de 3 centímetros e 8 milímetros por ano. É lento. Imperceptivelmente lento. Mas é real. A cada ano, sua influência sobre nós diminui um pouquinho. Como um abraço que vai afrouxando tão devagar que você nem percebe que está sozinho até que já é tarde demais. Então a pergunta não é apenas teórica. Não é um exercício de imaginação para uma noite de insônia. É uma possibilidade real,
esticada ao longo de bilhões de anos, sim, mais real. O que acontece quando a maestrina silenciosa dos oceanos, das estações e da própria estabilidade do nosso mundo se afasta longe demais? Quando sua mão invisível se torna fraca demais para nos segurar? A resposta começa nos oceanos. E o que ela revela é mais estranho, e mais assustador, do que qualquer ficção científica jamais imaginou. Chapter 2 – O efeito dominó cósmico, marés, eixos e estações. No capítulo anterior, fizemos uma pergunta perturbadora: por que dependemos tanto de uma rocha inerte orbitando a Terra? A resposta começa no lugar mais óbvio, o mar, e termina em algo que você jamais imaginaria. Imagine que você está em uma praia. A maré sobe, recua, sobe de novo. Esse ritmo tão natural, tão previsível, não é obra do oceano. É a lua puxando a água da terra como um imã puxa limalha de ferro. A gravidade lunar cria duas protuberâncias nos oceanos, uma voltada para a lua, outra no lado oposto do planeta. Conforme a Terra gira, essas protuberâncias varrem a superfície, e nós chamamos isso de marés. Agora, apague a lua. O que acontece? Os oceanos não ficariam parados, o Sol também exerce força sobre eles. Mas a contribuição solar é apenas 1/3 da lunar. As marés encolheriam drasticamente. Ondas que antes avançavam metros sobre a areia mal se moveriam. E aqui está o problema que ninguém percebe: as zonas entre marés, aquelas faixas de costa que ficam submersas e expostas 2 vezes por dia, simplesmente deixariam de existir como as conhecemos. Essas faixas são berçários. Caranguejos, mexilhões, anêmonas, algas, uma quantidade absurda de vida marinha depende desse vai e vem constante de água. Sem marés robustas, esses ecossistemas colapsariam. É como se alguém desligasse o sistema de irrigação de uma estufa inteira. As plantas não morrem no mesmo dia, mas o destino está selado. Só que o verdadeiro terror está em algo muito maior do que praias e caranguejos. Você sabe por que temos estações do ano? Não é por causa da distância entre a Terra e o Sol, essa variação é pequena demais para importar. As estações existem porque o eixo da Terra é inclinado. Imagine um peão girando. Se ele gira perfeitamente reto, todo ponto da superfície recebe a mesma quantidade de luz. Mas incline esse peão em 23,5 graus, exatamente a inclinação da Terra, e de repente metade do planeta se inclina em direção ao Sol enquanto a outra se afasta. Verão de um lado, inverno do outro. Essa inclinação é surpreendentemente estável. E a razão é a Lua. A gravidade lunar age como a mão de uma criança segurando o peão inclinado, impedindo que ele tombe para os lados. Sem essa mão, o eixo da Terra ficaria à mercê de puxões gravitacionais de Júpiter, Saturno e do próprio Sol. Simulações feitas por astrônomos mostram que, sem a Lua, a inclinação terrestre poderia oscilar entre 0 e 85 graus ao longo de milhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, o Urano, que tem uma inclinação de 98 graus, literalmente rola de lado em sua órbita. Imagine a Terra fazendo algo parecido. Com uma inclinação de 60 graus, os polos receberiam luz solar direta durante o verão. Temperaturas de 50, 60 graus em regiões que hoje são cobertas de gelo. No inverno, esses mesmos polos mergulhariam em uma escuridão total por meses, com temperaturas despencando além de qualquer coisa que já experimentamos. E as regiões tropicais? Teriam invernos. Invernos reais, com geadas. Já parou para pensar que a previsibilidade da primavera, aquela certeza reconfortante de que as flores vão voltar, de que o frio vai passar,
depende de um objeto a quase 400 mil quilômetros de distância? É como descobrir que a estabilidade da sua casa depende de um parafuso que você nunca viu, escondido em algum lugar nas fundações. Sem a Lua, não haveria agricultura previsível. Civilizações inteiras foram construídas sobre a certeza de que o trigo cresce na primavera e é colhido no outono. Retire essa certeza e a própria ideia de planejamento desmorona. Não apenas os ecossistemas naturais entrariam em colapso, a base da civilização humana também. E aqui mora uma ironia perturbadora. A Lua está se afastando. 3,8 centímetros por ano, medidos com precisão por lasers refletidos em espelhos que os astronautas da Apollo deixaram na superfície lunar. É lento, absurdamente lento. Mas é real. A cada ano, a mão que segura o peão se afrouxa um pouquinho. Mas o dominó cósmico não para nas estações. A Lua influencia algo ainda mais íntimo, algo que pulsa dentro de cada criatura viva neste planeta. E é sobre isso que precisamos falar a seguir. Chapter 3 – A fragilidade do equilíbrio, um universo à beira do abismo. Imagine, por um instante, que você é um astronauta flutuando no espaço, olhando para a Terra. Lá embaixo, mais de 8 bilhões de pessoas dormem, trabalham, amam, sem jamais perceber que tudo isso depende de uma rocha do tamanho do Brasil, girando silenciosamente no escuro. A Lua não pede aplausos. Não exige reconhecimento. Ela simplesmente está lá, como o alicerce invisível de uma casa que ninguém se lembra de agradecer. E é exatamente isso que a torna tão fascinante. Pense em tudo que discutimos. Sem a Lua, os oceanos perderiam seu pulso. As marés, que hoje sobem e descem como a respiração de um gigante adormecido, se tornariam um murmúrio fraco, movidas apenas pelo sol distante. Os mangues, berçários de vida marinha, secariam. Caranguejos, peixes, aves migratórias, toda uma cadeia de existências conectadas por fios invisíveis de água salgada simplesmente se desfaria. É como remover uma única peça de um relógio suíço. O ponteiro para. O tempo morre. Mas o verdadeiro terror não está nos oceanos. Está no céu. Sem a âncora gravitacional da Lua, o eixo da Terra começaria a oscilar como um peão perdendo velocidade. Hoje, esse eixo está inclinado em cerca de 23,5 graus, um número tão específico, tão preciso, que parece ter sido calibrado por um relojoeiro cósmico. Essa inclinação nos dá primaveras suaves e outonos dourados. Mas sem a Lua para assegurar esse ângulo, a inclinação poderia variar de 0 a 85 graus ao longo de milhões de anos. Já parou para pensar no que isso significa? Com um eixo próximo de 90 graus, um dos polos apontaria diretamente para o Sol durante meses. Metade do planeta assaria em luz perpétua enquanto a outra metade congelaria na escuridão mais profunda. Não haveria estações. Haveria apenas sobrevivência. Marte nos mostra esse futuro. Sem uma lua grande o suficiente para estabilizá-lo, o eixo marciano já oscilou dramaticamente no passado. Alguns cientistas acreditam que isso ajudou a transformar um planeta que talvez tenha tido rios e lagos em um deserto gelado e estéril. A Lua nos protege desse destino. Ela é o escudo que nunca vemos. E aqui está o que realmente me fascina. A Lua não deveria existir. Ela nasceu de uma catástrofe. Há 4,5 bilhões de anos, um planeta do tamanho de Marte, os cientistas o chamam de Theia, colidiu com a Terra jovem. O impacto foi tão violento que derreteu a superfície inteira do nosso planeta. Os destroços lançados ao espaço se aglutinaram lentamente, pedaço por pedaço, até formar a Lua.
Uma destruição quase total gerou a condição exata para que a vida florescesse. O caos criou a ordem. Existe algo profundamente poético nisso. Não precisamos de um universo perfeito para existir. Precisamos de um universo onde acidentes se transformam em milagres. Onde uma colisão apocalíptica gera um guardião silencioso. Onde a destruição planta a semente da estabilidade. Imagine agora a lua vista da sua janela. Talvez você a tenha olhado hoje sem pensar muito. Talvez ela estivesse escondida atrás de nuvens. Mas ela estava lá, segurando o eixo do planeta, puxando os oceanos, mantendo o ritmo das estações que permitem que o trigo cresça, que os pássaros migrem, que você deite a cabeça no travesseiro sabendo que amanhã será parecido com hoje. Toda a complexidade da vida na Terra, cada floresta, cada recife de coral, cada noite tranquila de sono, existe porque uma rocha silenciosa no céu decidiu ficar. E talvez o mais bonito de tudo seja isso: vivemos em um universo onde o equilíbrio é frágil, mas real. Onde a vida não é garantida, mas insiste em acontecer. Pendurada por um fio gravitacional entre a Terra e a Lua, a existência continua, teimosa, improvável e absolutamente extraordinária. Então, da próxima vez que a Lua aparecer na sua janela, olhe para ela com outros olhos. Não é apenas uma luz no céu. É a razão pela qual você está aqui.